Paz e graça, amados irmãos, paz e graça para todos que estão a acompanhar o vídeo neste momento, independentemente da tua confissão religiosa, que haja paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levando a verdade do Evangelho, agregando mais almas para o A Reino. palavra de Deus nos diz, na oração dominical, quando Jesus começou a ensinar os apóstolos como deveriam fazer a oração, a palavra diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu quero pegar o início desta oração para falar sobre oração e meditação. Infelizmente, muitos de nós ainda não têm conseguido equilibrar, realizar o casamento perfeito entre a oração e a meditação. Muitos oram bastante, outros meditam bastante. Mas, na verdade, o que Deus quer é que haja união, haja casamento, equilíbrio. Para haver um equilíbrio espiritual nas nossas vidas é necessário que haja uma vida ativa de oração e uma vida constante de meditação da Santa Escritura. A palavra diz que venha o teu reino. O reino de Deus é revelado a nós por intermédio do Espírito Santo. Para nós, do Evangelho, é revelado por meio do Espírito Santo. Quando eu digo nós do Evangelho, estou a falar nós que somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo deu-nos o seu Espírito. E é o Espírito de Cristo que nos tem revelado o reino de Deus. E para que maior seja a nossa comunicação com o reino de Deus, nós temos que estabelecer uma relação espiritual com Deus. E essa relação espiritual estabelece-se por meio da oração. Por isso é que há um conceito muito simples sobre a oração, que é o diálogo entre o homem e Deus. A oração é um meio de comunicação entre o homem espiritual e o Deus espiritual. Se desejamos ter uma comunicação regular, uma presença regular do reino de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ter uma vida ativa de oração. Mas logo a seguir diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Para nós realizarmos a vontade de Deus é necessário que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Porque a palavra de Deus é a expressão da vontade de Deus. Deus nos deu a sua palavra para nós conhecermos a sua lei, para conhecermos o seu coração, para conhecermos os seus pensamentos. Por isso é que lá diz que eu bem sei que pensamento tenho de vós, pensamentos de paz. Oração e meditação. É necessário que os servos não simplesmente orem, mas também meditem. E para aqueles que meditam muito, é necessário que também orem a Deus. Até porque nós devemos olhar para cada um dos elementos como ímã para o outro. Principalmente a palavra de Deus. Quanto mais tu meditares nela, maior será o teu desejo de estar na presença com Deus. Isso vai me levar a orar regularmente. Amados, não basta ficares horas e horas orando e não meditares. Se fizeres isto, estarás a criar o caminho da tua própria corrupção espiritual, porque não terás base suficiente para justificar a tua espiritualidade em Deus. Jesus só conseguiu manter-se em pé diante das acusações, diante das tentações de Satanás no deserto, porque ele tinha conhecimento da palavra. Ele orava em Deus e meditava em Deus.
Orai sem cessar, sim. Mas também não apartes da tua boca a lei destes mandamentos. Assim diz a palavra de Deus no livro de Josué. Por isso, repito, ore bastante e medite bastante para haver equilíbrio espiritual. Quanto maior for o tempo de oração, maior for o tempo de meditação, serás um homem maduro em Deus. Poucas serão as tuas possibilidades de estar a cometer erros constantes. Quando oramos, temos experiências com Deus. Quando meditamos, compreendemos que aquelas experiências são instruções individuais que Deus nos passa. E que a experiência comum é a vida de Cristo revelada nos santos evangelhos e nas diferentes cartas dos seus ministros. As experiências que temos com Deus não devem ser transformadas em doutrinas. E quando o servo de Deus ora bastante, tem tantas experiências e não medita na palavra, vai transformar as suas experiências em doutrinas. Não é da vontade de Deus que isto aconteça. Eu vou ler aqui o trecho de Josué, no capítulo 1, versículo 8, que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Muitas das vezes nós achamos que a prosperidade espiritual e não só depende simplesmente da nossa vida de oração. Não. É a palavra de Deus. Devemos meditar bastante. Homem que não medita e diz que ora bastante, chega a ser duvidoso, porque fica sem argumentos diante do Deus Todo-Poderoso em oração. O que é que você vai dizer na oração se você não medita? Você vai passar a ir na oração queixar, fazer informações da vida dos outros. E não é isso que Deus espera de nós quando estamos em comunhão com Ele. Ora, medita. Medita, ora. E assim haverá realmente a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Porque estaremos fazendo a vontade de Deus. Porque o mesmo Deus que disse orai sem cessar, também disse, não apartes da tua boca o livro desta lei. Porque quando nós meditamos, nós entendemos a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para o nosso próximo, a vontade de Deus para a igreja. Temos que ver bem, acho que muitos ministros não estão a meditar por causa do nível de disseções que existem atualmente entre vários ministros, acusações. Verdadeiro sou eu, tu és falso. Aquele vai dizer verdadeiro é ele, eu sou falso. Por quê? Porque teve uma visão. Por quê? Porque ora muito, tem muitas experiências, mas não medita. E como o coração dele está cheio do desejo de grandeza, quer ser reconhecido o profeta da época, então visões, o apóstolo da época, o evangelista da época, visões que não condizem com a verdade começam a se revelar. O coração está vazio da palavra. Ele vai anunciar a experiência dele, sem discernimento. Porque também um coração vazio da palavra de Deus é incapaz de discernir qualquer coisa. A menos que ele vá discernir a favor dele. Esse é um dos erros que a espiritualidade vazia da palavra leva para o homem. Quando o homem pouco medita,
tudo que ele vai concluir é sempre ao seu benefício. Quando for para os outros, serão acusações, serão injustiças, serão apontar de dedos e murmurações. Para terminar, eu quero mais uma vez incentivar. Devemos orar e devemos meditar. Devemos meditar e devemos orar. Esta deve ser a vida de comunhão dos servos de Deus. Não basta orar, medita também. Medita bastante. Medita bastante. Porque Deus é o verbo. A oração é um meio de comunicação com Deus, mas Deus é o verbo. Quando nós meditamos, nós estamos em pleno contato com Deus vivo. Que Deus nos abençoe e que possamos prosperar todos na vida de oração e na vida da meditação das Escrituras. Levando a verdade do Evangelho, agregando mais almas para o reino.